O pagamento ter caído normalmente na sua conta este mês não significa que o seu benefício está protegido. Essa é uma das crenças mais perigosas entre aposentados e pensionistas. O dinheiro pode continuar entrando por semanas, por meses e até por anos, enquanto existe uma pendência silenciosa no cadastro, uma informação errada no sistema, um desconto que você nunca autorizou ou uma falha de identificação que somente aparece quando você mais precisa do INSS. E existe uma mudança que já começou a alterar a maneira como o governo confirma quem é você. Essa mudança envolve biometria, documentos, cruzamento de dados e acesso ao Meu INSS. Quem ignora esse movimento pode descobrir o problema justamente no momento de pedir uma revisão, renovar um benefício, solicitar uma pensão, desbloquear um consignado ou tentar corrigir um pagamento. Preste atenção nisso. Eu não estou dizendo que todos os aposentados terão o benefício cortado amanhã. Isso seria irresponsável e não corresponde ao funcionamento real da regra. O perigo é mais silencioso. A partir de 1º de maio de 2026, a existência de cadastro biométrico passou a fazer parte do processo de concessão, manutenção e renovação de benefícios sociais federais. Até 31 de dezembro de 2026, podem ser aceitas biometrias ligadas à Carteira de Identidade Nacional, à Carteira Nacional de Habilitação, ao título de eleitor ou ao passaporte. Depois, o caminho fica mais restrito. A partir de 1º de janeiro de 2028, a previsão oficial é que somente a biometria da Carteira de Identidade Nacional seja aceita nesses procedimentos. Existem dispensas temporárias para determinados grupos, como pessoas com mais de 80 anos, moradores de locais de difícil acesso e pessoas impossibilitadas de se deslocar por motivo de saúde ou deficiência, desde que a situação seja comprovada. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. Uma aposentadoria ativa não desaparece automaticamente apenas porque a pessoa ainda não fez a nova identidade, mas isso não significa que ela possa ignorar a mudança. Uma coisa é o benefício continuar sendo depositado neste momento. Outra coisa completamente diferente é o sistema conseguir confirmar sua identidade quando surgir uma exigência, uma renovação, uma revisão, um desbloqueio ou um novo pedido. É nesse intervalo entre o que está funcionando hoje e o que poderá ser exigido amanhã que muitos aposentados ficam vulneráveis. Imagine uma aposentada de 68 anos chamada Lúcia. Ela recebe 2.430 por mês. O pagamento cai na mesma conta há 7 anos. Lúcia acredita que está tudo certo porque nunca deixou de receber. O título de eleitor dela tem biometria, mas o sobrenome no cadastro do banco está diferente do sobrenome usado no CPF depois do casamento. No Meu INSS, o telefone cadastrado ainda é um número antigo. A conta gov.br foi criada pelo neto, que usou um e-mail que ela não conhece. Lúcia não sente nenhum problema hoje, mas quando tenta desbloquear o benefício para contratar um crédito mais barato e pagar uma cirurgia dentária, o reconhecimento facial não funciona. Ela não consegue recuperar a senha. O banco diz que depende do INSS. O INSS diz que a validação precisa ser feita pelo sistema. O dinheiro de que ela precisava em 3 dias demora semanas. Esse é o novo tipo de risco. Não é apenas perder dinheiro por um desconto. É perder acesso, tempo e capacidade de resolver a própria vida porque a sua identidade digital está fragmentada. Uma parte está no banco, outra está no CPF, outra no Meu INSS, outra na Justiça Eleitoral e outra no documento de identidade. O sistema não olha para a sua história como uma pessoa olha. O sistema compara campos: nome, data de nascimento, nome da mãe, CPF, biometria, endereço, telefone, e-mail, documento. Quando essas peças não combinam, ninguém aparece na sua sala para avisar. O processo simplesmente para. Isso está acontecendo silenciosamente porque o funcionamento do INSS está cada vez mais ligado a bases digitais. Muitos aposentados ainda pensam no instituto como um prédio, uma fila e um servidor sentado atrás de uma mesa. Mas grande parte das decisões começa antes de qualquer ser humano olhar o caso. O sistema consulta dados, compara registros, verifica documentos, identifica divergências e aponta exigências. Em pedidos simples, uma informação errada pode impedir o avanço.
Em pedidos mais complexos, pode criar atrasos difíceis de entender. O maior erro é acreditar que o INSS possui automaticamente todos os documentos e toda a história de trabalho de uma pessoa. Não possui. O Cadastro Nacional de Informações Sociais, conhecido como CNIS, reúne vínculos, salários e contribuições, mas pode conter falhas. Empresa que não informou remuneração. Data de saída ausente. Contribuição paga com código errado. Período de trabalho rural não reconhecido. Nome diferente em registro antigo. Salário abaixo do valor realmente recebido. Vínculo marcado como pendente. Tudo isso pode ficar escondido durante anos. Uma pessoa pode trabalhar durante 35 anos, acreditando que cada mês está devidamente contado. No momento de pedir aposentadoria, descobre que 2 anos e 8 meses de uma empresa fechada não aparecem corretamente. O dono da empresa morreu. Os documentos estão dentro de uma caixa antiga. A carteira de trabalho está apagada. Os colegas se mudaram. Aquilo que poderia ter sido corrigido 10 anos antes se transforma em uma batalha justamente quando o trabalhador já está cansado e precisa da renda. Ninguém vai avisar você sobre isso enquanto o benefício ou o pedido não depender daquela informação. O sistema não envia uma carta dizendo que o vínculo de 1994 está incompleto e que seria prudente procurar documentos. A responsabilidade prática acaba ficando com o segurado. Isso não é automático. Você precisa consultar. Você precisa identificar. E, quando necessário, você precisa solicitar a correção. A lógica está mudando de uma forma que muita gente não percebe. Antes, o aposentado pensava apenas em provar que trabalhou e contribuiu. Agora, além de provar o direito, ele precisa conseguir provar digitalmente que é ele mesmo quem está solicitando, mantendo ou alterando aquela informação. A biometria passa a funcionar como uma chave. E toda chave protege uma porta, mas também pode impedir a entrada do verdadeiro dono quando está desatualizada, indisponível ou vinculada a dados diferentes. Isso muda completamente o jogo. A biometria foi adotada para reduzir fraudes e impedir que outra pessoa use seus dados. Esse objetivo é legítimo e pode proteger milhões de beneficiários, mas toda proteção cria uma nova obrigação prática. Quem tem documentos antigos, dados divergentes, dificuldade com celular, visão reduzida ou pouco conhecimento de tecnologia, precisa se preparar antes de enfrentar uma urgência. Pense em Antônio, um pensionista de 73 anos. Ele nunca usou o aplicativo Meu INSS. A filha acessa tudo para ele usando a senha dele. Isso parece normal em muitas famílias. O problema é que compartilhar senha cria uma fragilidade enorme. Se a filha perder o celular, se o aparelho for roubado, se alguém descobrir o código ou se a conta for bloqueada, Antônio perde o acesso. Além disso, quem possui a senha pode visualizar dados pessoais, extratos, empréstimos, histórico e outras informações sensíveis. Desde o final de 2025, existe a possibilidade de usar procuração eletrônica no Meu INSS, permitindo que uma pessoa autorizada consulte determinados serviços sem precisar receber a senha pessoal do segurado. Isso é especialmente importante para idosos que dependem de filhos, netos ou cuidadores. A solução correta não é entregar sua senha para várias pessoas. É usar os meios oficiais de representação quando forem adequados. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para usar essas ferramentas ou pensa que tudo isso é complicado demais. Mas o risco de não organizar o acesso é maior do que parece. Um aposentado pode ter 40 mil reais guardados, uma casa quitada e uma renda mensal razoável. Ainda assim, pode ficar completamente vulnerável se não souber quem controla seu e-mail, seu telefone, sua senha gov.br e sua biometria. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Dinheiro protegido não é apenas dinheiro aplicado. Dinheiro protegido depende de acesso protegido. Uma pessoa pode ter investimento em banco grande, aposentadoria regular e imóvel no próprio nome, mas perder milhares de reais porque um criminoso conseguiu entrar no seu e-mail, recuperar uma senha e contratar algo em seu nome. Em muitos golpes, o invasor não precisa conhecer toda a sua vida. Ele precisa de pequenos pedaços. CPF, nome da mãe,
data de nascimento, número do benefício, banco em que recebe, um código enviado por mensagem. Quando essas peças se juntam, a fraude ganha forma. Observe como isso funciona. O aposentado recebe uma ligação. A pessoa do outro lado sabe o nome completo e o banco. Diz que existe uma pendência de prova de vida. Informa que o benefício pode ser bloqueado. O medo faz a vítima agir rápido. Ela instala um aplicativo, compartilha a tela ou informa um código. Em poucos minutos, o criminoso pode assumir o celular, acessar contas ou iniciar uma contratação. A fraude não começa com uma arma. Começa com uma informação verdadeira usada para dar confiança a uma mentira. O INSS não deve telefonar pedindo código, senha ou reconhecimento facial por meio de ligação. A prova de vida passou a ser feita principalmente por cruzamento de dados, e o próprio Instituto alerta para golpes de pessoas que ligam fingindo convocar beneficiários. Aqui está uma diferença que pode salvar seu dinheiro. Uma notificação verdadeira informa que existe algo para você consultar pelos canais oficiais. Uma fraude tenta resolver tudo dentro da ligação ou da mensagem. O golpista pressiona. Ele diz que o prazo acaba hoje. Diz que um funcionário está esperando. Diz que o sistema vai fechar. Diz que seu pagamento será suspenso em 2 horas. O objetivo é impedir você de pensar. O sistema oficial pode ter prazos, exigências e notificações, mas você não deve tomar decisões financeiras importantes usando apenas um número que ligou para você. Encerre a chamada. Abra o aplicativo oficial por conta própria. Digite o endereço por conta própria. Ligue para o 135 usando o telefone que você conhece. Fale com alguém de confiança. Essa pausa de 5 minutos pode impedir uma perda de 5 mil, 20 mil ou até mais. A nova regra da biometria não deve ser entendida como um convite para o medo. Ela deve ser entendida como um aviso para a organização. O aposentado precisa saber quais documentos possui, qual biometria está cadastrada e como recuperar sua conta. Não espere o dia em que o sistema pedir uma validação para descobrir que o e-mail pertence a outra pessoa. O primeiro ponto que eu verificaria é a conta gov.br. Não basta saber que ela existe. É preciso saber qual telefone está vinculado, qual e-mail está vinculado e se você consegue recuperar a senha sem depender de um desconhecido. Existem aposentados que pagaram a alguém para criar a conta e nunca receberam controle real sobre ela. Isso é perigoso. O profissional pode ser honesto, mas o acesso não deve permanecer preso ao telefone ou ao e-mail de terceiros. O segundo ponto é o Meu INSS. Entre pelo canal oficial e consulte o extrato de pagamento. Não olhe apenas o valor total. Veja cada rubrica, cada desconto e cada empréstimo. Muitos aposentados observam apenas quanto sobrou na conta. Esse hábito esconde perdas pequenas que se repetem por anos. Um desconto de R$ 29,90 parece pequeno. Em 12 meses, são R$ 358,80. Em 5 anos, são R$ 1.794. Um desconto de R$ 84,70 mantido durante 60 meses consome R$ 5.082. É assim que o patrimônio desaparece sem barulho. Não acontece em uma retirada enorme. Acontece em parcelas pequenas, escondidas entre seguro, cartão, mensalidade, empréstimo, tarifa e serviço que a pessoa mal consegue identificar. Aposentados costumam dizer: sempre recebi mais ou menos isso. Essa frase é perigosa. O valor líquido pode diminuir lentamente enquanto reajustes escondem parte da perda. Imagine um benefício que recebe aumento de 120 ROIs, mas passa a sofrer um novo desconto de 57. A pessoa vê o pagamento subir e acredita que ganhou 63. Na verdade, deveria ter recebido os 120 completos. Como o saldo aumentou, o desconto passa despercebido. É por isso que o extrato deve ser comparado. Guarde o extrato atual. Compare com o mês anterior. Observe se apareceu uma nova sigla. Não presuma que toda linha é obrigatória. Imposto de renda, consignado contratado, pensão alimentícia determinada judicialmente e outros descontos legítimos podem existir, mas também podem aparecer operações que você não reconhece. A maioria das pessoas nunca percebeu isso porque não recebe uma explicação clara de cada código. O escândalo dos descontos associativos mostrou como pequenos valores
podem atingir uma quantidade enorme de beneficiários. As normas criadas para consulta, contestação e restituição desses descontos continuaram sendo alteradas em 2026. Isso mostra que o problema não deve ser tratado como algo distante ou encerrado. A pessoa precisa consultar o próprio histórico. Isso não é automático. Quando existe um desconto indevido, a vítima normalmente precisa identificar, contestar e acompanhar. O sistema não conhece sua intenção. Ele vê um lançamento. Se você não disser que desconhece aquela cobrança, o valor pode continuar sendo tratado como regular até que alguma revisão aconteça. Pense em uma aposentada que recebe R$ 1.900. Ela paga aluguel, remédio, energia e alimentação. Um desconto de R$ 42 parece pouco para quem analisa uma planilha em um escritório. Para ela, R$ 42 podem ser uma caixa de medicamento, parte do botijão de gás ou a diferença entre comprar fruta e deixar para o mês seguinte. O sistema trabalha com números. A vida real trabalha com escolhas. Eu passei décadas observando esse padrão. Quem perde muito dinheiro nem sempre é quem fez uma grande aposta. Muitas vezes é quem deixou pequenas cobranças sem explicação, aceitou contratos sem ler, emprestou o nome para familiares ou confiou que o banco impediria qualquer operação ruim. O banco possui mecanismos de segurança, mas também vende crédito, seguro, cartão e serviços. O interesse comercial da instituição nem sempre é igual ao interesse financeiro do cliente. Essa é uma verdade desconfortável. O gerente pode ser educado, prestativo e honesto. Ainda assim, ele trabalha para uma empresa. A meta da empresa pode envolver venda de produtos. Você precisa separar atendimento de aconselhamento independente. Quando alguém oferece crédito, pergunte quanto você recebe, quanto pagará no total, quantas parcelas serão descontadas e qual será o custo efetivo total. Nunca olhe apenas a parcela. Uma parcela de R$ 320 pode parecer possível dentro de uma aposentadoria de R$ 2.600. Mas, se o contrato durar 84 meses, são 7 anos com o benefício reduzido. Durante esse período, o preço do remédio pode subir, o aluguel pode aumentar, um familiar pode precisar de ajuda e uma doença pode gerar novas despesas. O aposentado costuma avaliar o empréstimo com a renda de hoje. O banco avalia a capacidade de descontar a parcela todos os meses. Essas duas visões são diferentes. O banco pergunta se consegue receber. Você precisa perguntar como ficará sua vida depois do desconto. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Esse gesto ajuda este conteúdo a chegar a outras pessoas que podem estar perdendo dinheiro sem perceber. Agora, observe a segunda parte da mudança, porque ela é ainda mais importante. Desde maio de 2025, os benefícios do INSS foram bloqueados automaticamente para novas operações de empréstimo consignado como medida de segurança. Para desbloquear o benefício e contratar consignado pelo meu INSS, passou a ser exigida validação biométrica. Antes desse bloqueio, instituições financeiras podiam ter acesso à margem e oferecer produtos sem que o segurado tivesse demonstrado interesse. Com a validação, o aposentado passa a decidir quando deseja tornar essa possibilidade disponível. Muita gente ouviu a palavra bloqueado e pensou que o pagamento da aposentadoria estava bloqueado. Não é isso. O bloqueio é para novas operações de crédito consignado. O benefício continua sendo pago. Essa diferença precisa ficar clara porque golpistas usam termos verdadeiros de maneira confusa. Eles dizem que o benefício está bloqueado quando, na realidade, pode ser apenas a função de empréstimo que está fechada. Isso cria dois cenários. No primeiro, a pessoa não quer empréstimo. Nesse caso, manter o benefício bloqueado para novas operações pode ser uma proteção. Não existe motivo para abrir uma porta que você não pretende usar. No segundo cenário, a pessoa realmente precisa contratar. Aí será necessário realizar o procedimento oficial e passar pela validação. O erro mais comum é desbloquear o benefício porque alguém do banco ligou oferecendo uma simulação sem compromisso. Preste atenção nisso. Simular é uma coisa, autorizar acesso e avançar em uma contratação é outra. O aposentado não deve realizar reconhecimento facial sob orientação de um desconhecido pelo telefone. Se decidir contratar, deve entrar no canal oficial por conta própria e compreender cada etapa. Imagine um senhor chamado José. Ele recebe 3.100.
Um suposto correspondente bancário diz que existe US$ 7.800 disponíveis como valor liberado pelo governo. José acredita que é uma devolução ou um direito. O atendente evita usar a palavra empréstimo. Diz que haverá apenas uma pequena redução mensal. José faz o reconhecimento facial e confirma códigos. Dias depois, percebe que contratou crédito consignado. Essa técnica funciona porque o criminoso ou vendedor desonesto não apresenta o produto como dívida. Ele usa palavras como saldo, liberação, benefício, vantagem, atualização ou dinheiro disponível. Mas dinheiro depositado por uma instituição e devolvido em parcelas com juros é empréstimo, mesmo que a palavra empréstimo seja escondida. Aqui está uma regra simples. Se existe parcela, existe compromisso. Se o valor será descontado durante meses, existe dívida. Se alguém precisa da sua margem consignável, não está entregando um presente. Está usando parte da sua renda futura para garantir pagamento. O consignado pode ser útil em algumas situações. Os juros costumam ser menores do que os de cartões e outras linhas sem garantia, mas juros menores não significam dinheiro barato. Uma dívida longa pode custar caro pelo tempo. Também existe o risco de refinanciamento. O aposentado pega um empréstimo, paga parte das parcelas e recebe uma proposta de novo dinheiro. A dívida volta a ficar longa. Ele sente que recebeu mais R$ 2.000, mas não percebe que prorrogou o desconto por vários anos. A engrenagem funciona assim. A parcela sai antes de o benefício chegar à conta. O aposentado não precisa decidir pagar todo mês. O desconto já vem pronto. Para o banco, isso reduz o risco. Para o aposentado, reduz a liberdade. Ele recebe somente o que sobra. Pense no impacto disso. Uma pessoa de 67 anos contrata um empréstimo por 7 anos. O contrato pode acompanhá-la até os 74. Nesse período, a capacidade de trabalhar pode diminuir. As despesas médicas podem aumentar. A renda fica presa a uma decisão tomada em um momento de pressão. E existe outro erro doloroso. Muitos aposentados contratam para ajudar filhos adultos. Pagam dívida de cartão do filho, entrada de motocicleta, aluguel atrasado, festa, reforma ou negócio que ainda não se sustenta. O dinheiro resolve o problema do familiar por alguns meses, mas a parcela permanece no benefício do aposentado durante anos. Eu não estou dizendo que você nunca deve ajudar um filho. Estou dizendo que não deve destruir sua própria segurança para cobrir uma despesa que não consegue controlar. Um filho pode conseguir outro emprego. Um negócio pode fechar. Um casamento pode terminar. Mas a parcela continuará saindo da sua aposentadoria. Proteção patrimonial também significa saber dizer não. O aposentado sente culpa porque recebe uma renda fixa, enquanto os filhos enfrentam dificuldades. Mas essa renda não é sobra. Ela precisa sustentar remédios, moradia e alimentação durante uma fase da vida em que voltar ao mercado de trabalho pode ser difícil. Quando alguém pede que você use sua margem, faça uma conta que poucas pessoas fazem. Some todas as parcelas. Se forem 72 parcelas de R$ 280, o compromisso total é de 20.160. Depois compare com o valor efetivamente recebido. O que importa não é apenas a taxa anunciada. O que importa é quanto entrou e quanto sairá do seu benefício. Outra proteção é consultar o extrato de empréstimos. Não espere o dinheiro líquido diminuir para procurar. Verifique se existe contrato que você não reconhece. Veja banco, número de parcelas, valor e situação. Quando algo parece errado, registre a contestação pelos canais oficiais e guarde protocolos. Protocolo é memória. Uma conversa por telefone desaparece. Um protocolo cria data, horário e registro. Anote em papel e também fotografe. Guarde mensagens e documentos. Não dependa apenas do celular. Se o aparelho quebrar, você perde provas. Quem está assistindo agora talvez pense que nunca cairia em um golpe. Essa confiança excessiva também é um risco. Golpes não atingem somente pessoas sem estudo. Eles atingem pessoas cansadas, preocupadas e com pressa. Um advogado pode cair em um golpe quando está esperando uma decisão judicial. Um empresário pode cair quando acredita estar falando com o contador. Um aposentado pode cair quando ouve que seu benefício está em risco. O criminoso não precisa ser mais inteligente do que a vítima. Ele precisa encontrar a vítima no momento certo.
na semana de uma cirurgia, no dia do pagamento, depois de uma discussão familiar, durante uma viagem, quando o aposentado está sozinho. É por isso que regras fixas são importantes. Não informar código. Não instalar aplicativo por telefone. Não fazer reconhecimento facial em chamada. Não transferir dinheiro para conta segura. Não devolver empréstimo por Pix para desconhecido. Quando um valor inesperado entra na conta, algumas pessoas acreditam que podem usar. Esse é outro perigo. Pode ser empréstimo fraudulento, pode ser depósito errado. Pode ser parte de uma fraude em que alguém liga pedindo devolução para uma conta diferente. O dinheiro não deve ser movimentado antes de o banco confirmar formalmente a origem. Se alguém disser que depositou por engano e pedir devolução por Pix, não faça. Entre em contato com o banco. Existem mecanismos próprios. Quando você manda para uma terceira conta, pode participar sem saber de uma cadeia de fraude e ainda perder o valor original. A sensação de vigilância que muitos aposentados sentem não deve virar paranoia. Bancos e órgãos públicos realmente analisam padrões, cruzam dados e usam sistemas automáticos. Mas isso não significa que existe uma pessoa observando cada compra. Significa que sistemas procuram diferenças, riscos e comportamentos fora do padrão. A prova de vida é um exemplo claro. Desde 2023, o INSS passou a usar cruzamento de bases governamentais para verificar se o beneficiário está vivo. Acesso qualificado ao meu INSS, atendimento de saúde, vacinação, votação, emissão de documentos, atualização em determinados cadastros, declaração de imposto de renda e outras interações podem servir como sinais de vida. Veja o que mudou. Antes, muitos aposentados precisavam ir ao banco em um período específico e realizar o procedimento. Agora, em grande parte dos casos, o próprio sistema busca sinais de atividade. Isso facilita a vida, mas também cria uma falsa sensação de que o beneficiário não precisa verificar nada. O procedimento continua sendo obrigatório. O que mudou foi a forma de comprovação. A pessoa deve consultar no meu INSS a data da última prova de vida. Quando a comprovação não aparece, é possível procurar orientação oficial. Não aceite convocação recebida por ligação de desconhecido. A diferença entre prova de vida e biometria também confunde muita gente. Prova de vida é a confirmação de que o beneficiário está vivo. Biometria é uma forma de confirmar identidade. Os dois mecanismos podem se encontrar, mas não são exatamente a mesma coisa. Um atendimento presencial registrado pode contribuir para a prova de vida. Uma biometria pode ser exigida para acessar ou alterar determinados serviços. Essa confusão é explorada por golpistas. Eles misturam palavras reais. Dizem que falta biometria para a prova de vida, que existe uma taxa para liberar o pagamento ou que o aposentado precisa transferir dinheiro para validar a conta. Nenhum procedimento legítimo exige que você mande um Pix para continuar recebendo aposentadoria. A palavra urgente deve acender um sinal. Não porque todo prazo seja falso, mas porque o medo reduz a capacidade de avaliar. O aposentado recebe uma mensagem às 18 horas de sexta-feira, dizendo que precisa agir até às 20 horas. Os canais oficiais estão fechados. O golpista se oferece para resolver. Esse horário não é coincidência. Ele quer impedir a confirmação. Outra técnica é pedir segredo. Não conte ao gerente porque a conta está sendo investigada. Não fale com seus filhos porque eles podem estar envolvidos. Não desligue a ligação. Qualquer pessoa que tenta impedir você de consultar alguém confiável está tentando controlar sua decisão. Eu recomendo criar uma regra familiar. Operações acima de determinado valor devem ser confirmadas com uma segunda pessoa. Pode ser R$ 500, R$ 1.000 ou outro limite adequado. Não é perda de independência. É dupla proteção. Bancos usam várias aprovações em operações importantes. Famílias também podem usar. Mas escolha bem essa segunda pessoa. Existem casos em que o risco está dentro da própria família. Filho que usa o cartão sem autorização. Neto que faz empréstimo. Cuidador que movimenta conta. Parente que convence o idoso a vender um imóvel. Por isso, confiança deve vir acompanhada de controle. Ninguém deve ter acesso irrestrito a tudo. A pessoa que ajuda no aplicativo não precisa necessariamente ter o cartão físico. A pessoa que compra remédio não precisa conhecer a senha do banco. A pessoa que paga contas pode receber um valor separado. Dividir acessos
reduz a possibilidade de uma única pessoa controlar toda a vida financeira do aposentado. Aqui entra uma proteção simples, conta exclusiva para recebimento. Muitos aposentados misturam aposentadoria, economias, pagamentos de familiares e movimentações de pequenos negócios na mesma conta. Quando tudo está misturado, fica mais difícil identificar fraude, comprovar origem de valores e organizar imposto de renda. Uma conta para receber o benefício e pagar despesas básicas facilita o controle. Valores de venda, trabalho autônomo ou aluguel podem ser separados e registrados. Isso não é esconder dinheiro, é organizar. Quanto mais clara a origem de cada entrada, menor a confusão. Agora me diga nos comentários: você já conhecia essa regra da biometria ou está ouvindo falar dela pela primeira vez? Existe outra crença perigosa. Muita gente pensa que Pix é invisível ou que qualquer valor recebido por Pix vira imposto. As duas ideias estão erradas. Pix é apenas uma forma de movimentar dinheiro. Não existe imposto criado simplesmente porque uma transferência foi feita por Pix. Ao mesmo tempo, instituições financeiras prestam informações agregadas à Receita dentro das regras da e-financeira. A Receita esclarece que movimentação financeira não é automaticamente renda e que os dados enviados não identificam cada Pix individual com motivo, data e modalidade da operação. Isso significa que receber 8.000 rondalhas por Pix não gera automaticamente um imposto de 8.000 rondais. Pode ser transferência entre suas contas, devolução de empréstimo, venda de um bem, doação, renda de serviço ou outro motivo. Cada situação tem tratamento diferente. O problema surge quando a vida financeira mostra entradas incompatíveis com aquilo que foi declarado e a pessoa não consegue explicar a origem. Imagine um aposentado que também faz pequenos concertos. Ele recebe R$ 2.000 de aposentadoria e movimenta mais R$ 4.000 por mês com serviços e compra de materiais. Nem todo o valor que entra é lucro. Parte pertence ao material. Mas, se não guarda notas, não registra clientes e mistura tudo na conta, depois não consegue explicar. O erro não é usar Pix. O erro é trabalhar sem nenhum registro. Um caderno simples com data, serviço, valor recebido e despesa já é melhor do que memória. Comprovantes devem ser guardados. Dependendo da atividade e do volume, orientação contábil pode evitar problemas. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para ter organização profissional porque ganha pouco. Mas justamente quem possui margem pequena sofre mais quando aparece uma cobrança inesperada. Uma pessoa que ganha R$ 20.000 pode pagar um contador para resolver um erro. Uma aposentada que recebe R$ 1.800 pode perder o equilíbrio do mês por uma pendência de R$ 300. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quanto maior o patrimônio, maior a necessidade de organização. Uma casa alugada, um terreno, aplicações, venda de veículo, ajuda de filhos e transferências entre contas podem criar um fluxo difícil de lembrar depois. Não confunda controle com perseguição. A Receita usa cruzamento de dados porque bancos, cartórios, empresas, planos de saúde, fontes pagadoras e outras instituições enviam informações. A declaração pré-preenchida mostra parte disso. O risco aparece quando a pessoa acredita que, por vir preenchido, tudo está correto. A declaração pré-preenchida é uma ajuda, não uma garantia. Dados podem faltar ou aparecer de forma que precisa ser conferida. O contribuinte continua responsável pelas informações entregues. Quem possui aplicações deve comparar informes. Quem vendeu imóvel precisa verificar ganho de capital. Quem recebe aluguel precisa avaliar a forma correta de declarar. Quem tem dependentes precisa conferir rendimentos e despesas. Um aposentado pode ser obrigado a declarar imposto de renda dependendo do total de rendimentos, patrimônio e outras condições do ano. Receber a aposentadoria não significa estar automaticamente dispensado. Também existem regras específicas para a parcela isenta de aposentadoria de pessoas com 65 anos ou mais, mas isso não transforma todo o benefício em renda livre de declaração. Esse é um ponto em que orientação profissional pode valer muito.
Pagar $300 ou $500 por uma análise bem feita pode evitar multa, imposto pago a mais ou problema com patrimônio. O barato fica caro quando a pessoa usa uma regra ouvida de um vizinho como se fosse universal. Cada família possui uma situação. Um aposentado pode receber somente um benefício. Outro pode receber aposentadoria, aluguel e previdência privada. Outro vendeu uma casa. Outro possui atividade rural. Outro mora no exterior. A regra que funciona para um pode estar errada para outro. Por isso, desconfie de frases absolutas. Aposentado não paga imposto. Todo Pix acima de R$ 5.000 é taxado. Quem tem mais de 65 anos não declara. O banco não pode descontar nada. O INSS vai cortar todo mundo sem nova identidade. Essas frases transformam assuntos complexos em medo ou falsa segurança. A verdade costuma ser mais simples e, ao mesmo tempo, mais cuidadosa. Não existe imposto apenas por usar Pix. Não existe corte automático de toda a aposentadoria porque a pessoa ainda não emitiu a carteira de identidade nacional. Mas existe uma mudança real na forma de confirmar identidade para concessão, manutenção e renovação de benefícios, e existe uma transição que deve ser acompanhada. Quem já possui SIM com biometria está em posição mais organizada. Quem possui biometria cadastrada em CNH, título de eleitor ou passaporte até o final de 2026 pode ter esse cadastro aceito durante a transição, conforme o cronograma oficial. A partir de 2028, a SIM ganha papel central e exclusivo nesses processos. A recomendação prudente é não deixar para a última hora. Emissão de documento pode envolver agendamento. Dados podem estar divergentes. Certidão pode precisar ser atualizada. A biometria pode falhar. O posto pode estar lotado. Quando milhões de pessoas procuram o mesmo serviço perto do prazo, a fila cresce. Organizar agora não significa correr desesperado. Significa verificar com calma. Consulte se já possui biometria. Veja a validade e o estado dos documentos. Confirme se nome, CPF e data de nascimento coincidem. Se houver diferença, descubra qual órgão precisa corrigir. Um detalhe pequeno pode gerar grande atraso. Maria de Souza, em uma base, e Maria Aparecida de Souza, em outra. Nome da mãe abreviado. Data de nascimento digitada com um número errado. CPF suspenso por problema cadastral. Documento danificado. Foto muito antiga. Nenhuma dessas situações significa perda automática do direito, mas todas podem exigir correção. O direito e o acesso ao direito são coisas diferentes. Você pode ter direito a um benefício e, ainda assim, enfrentar atraso para provar. Essa é uma das maiores injustiças práticas do sistema. Quem entende isso guarda documentos antes de precisar. A carteira de trabalho antiga deve ser preservada. Carnês de contribuição devem ser guardados. Guias, recibos, contratos, rescisões e comprovantes podem se tornar importantes. Fotografe documentos frágeis. Mantenha cópia em local seguro. Não confie somente em uma pasta no celular. O CNIS deve ser consultado antes do pedido de aposentadoria. Quem está há 5, 3 ou 2 anos de se aposentar não deve esperar completar a idade para olhar. Quanto mais cedo uma falha for identificada, maior a chance de encontrar documentos e pessoas que possam ajudar. Em 2026, as regras de transição da aposentadoria mudaram novamente. Na idade mínima progressiva, passaram a ser exigidos 59 anos e 6 meses para mulheres e 64 anos e 6 meses para homens, mantendo os tempos mínimos de 30 e 35 anos de contribuição nessa regra. Na regra dos pontos, a exigência subiu para 93 pontos para mulheres e 103 para homens, além dos respectivos tempos mínimos. Aqui está outra armadilha. O simulador do meu INSS é útil, mas é apenas uma referência. O próprio INSS informa que a simulação não garante o direito. Se o CNIS estiver errado, a simulação também pode apresentar resultado errado. O sistema calcula com os dados que encontra, não com toda a vida que você realmente viveu. Imagine uma trabalhadora chamada Marta. Ela tem 59 anos e acredita que poderá se aposentar em poucos meses. O simulador mostra um prazo maior porque 2 vínculos não foram considerados. Marta olha o resultado e conclui que perdeu o direito. Continua trabalhando em uma função pesada. Só depois descobre que os vínculos poderiam ser comprovados. Agora imagine o contrário. O simulador indica que Carlos já pode pedir.
ele pede imediatamente, sem analisar a melhor regra. O benefício é concedido em valor menor do que poderia receber se esperasse alguns meses ou corrigisse salários. Carlos comemora porque o pagamento começou. Anos depois, descobre que tomou uma decisão permanente sem comparar possibilidades. A pressa para se aposentar pode custar dinheiro durante toda a vida. Um benefício 250 horas menor representa 3.000 reais por ano, sem considerar 13º e reajustes. Em 10 anos, a diferença nominal ultrapassa 30.000 reais. Isso mostra por que uma análise previdenciária séria pode ser mais valiosa do que qualquer dica rápida. Ninguém vai avisar você sobre a regra mais vantajosa como se estivesse defendendo o seu patrimônio. O sistema analisa o pedido realizado. O servidor ou o processo automático segue normas. A responsabilidade de planejar o momento e conferir documentos é do segurado e dos profissionais que ele contratar. Isso não significa que toda pessoa precisa contratar advogado. Existem casos simples que podem ser resolvidos diretamente. Mas casos com trabalho rural, atividade especial, serviço público, contribuições em atraso, períodos no exterior, deficiência, doença grave ou vínculos ausentes merecem atenção específica. O erro invisível aparece quando a pessoa economiza na análise e perde no benefício. Ela evita pagar 1.000 reais por um estudo, mas aceita uma aposentadoria 300 reais menor por mês. Em 4 meses, já perdeu mais do que economizou. Em 5 anos, são de 18.000. Também existe o risco contrário, pagar caro a quem promete resultado impossível. Desconfie de garantias. Nenhum profissional sério deve prometer aposentadoria sem verificar documentos. Peça contrato. Entenda os honorários. Não entregue senha JOV-BR. Dê procuração dentro dos limites necessários e acompanhe o processo. A senha pessoal é como a chave da sua casa digital. Um advogado, contador ou correspondente pode precisar de documentos e autorização, mas você deve compreender como o acesso será feito. Quando o serviço terminar, revise procurações e acessos. Outro ponto ignorado é o endereço. Aposentados mudam de casa e atualizam somente no banco. O endereço do INSS permanece antigo. Correspondências podem não chegar. O telefone muda. O e-mail é abandonado. Quando surge uma exigência, a pessoa diz que não foi avisada. O sistema mostra que enviou para o contato cadastrado. Não dependa apenas de aviso. Consulte periodicamente. O meu INSS deve ser tratado como um extrato financeiro. Não é necessário entrar todos os dias. Mas olhar uma vez por mês ou a cada 2 meses pode revelar mudanças. Escolha uma data fixa. Pode ser o primeiro sábado depois do pagamento. Nesse dia, confira extrato do benefício, empréstimos, descontos e mensagens. O hábito reduz a ansiedade porque você deixa de viver no escuro. Anote o valor bruto e o valor líquido. O bruto é o benefício antes dos descontos. O líquido é o que chega. Quando a diferença aumenta, procure a causa. Não aceite apenas a explicação. Deve ser imposto. Veja a rubrica. A margem consignável também merece atenção. Mesmo que você não queira crédito, confira se existem operações. Manter o benefício bloqueado para empréstimos pode ser uma medida prudente quando não há intenção de contratar. Se decidir desbloquear, faça somente no momento necessário e pelos canais oficiais. Isso evita que a porta fique aberta permanentemente. Pense em uma casa. Você não deixa o portão aberto porque talvez um dia receba uma visita. Você abre quando a pessoa chega e fecha depois. A função de crédito deve ser tratada com a mesma cautela. O banco conhece seus hábitos. Sabe quando o benefício entra, quanto você movimenta, quais contas paga e que tipo de crédito utiliza. Sistemas de risco avaliam renda, histórico, atrasos, uso de limite e relacionamento. Isso pode influenciar ofertas e decisões de crédito. Score não é prêmio, é uma estimativa de risco. Pagar contas em dia pode ajudar, mas não existe fórmula mágica garantida. Fazer dezenas de consultas ou contratar produtos desnecessários para aumentar o score pode piorar sua vida financeira. Aposentados recebem ofertas porque possuem renda previsível. O banco vê estabilidade, o criminoso também. Para um golpista, um benefício mensal é atraente porque permite empréstimos e descontos contínuos. A mesma característica que facilita o crédito aumenta o interesse de fraudadores. Por isso,
Cuidado com cartões enviados sem pedido. Não desbloqueie por curiosidade. Cuidado com seguros incluídos em contratos. Cuidado com serviços vendidos como obrigatórios. Pergunte: posso contratar um empréstimo sem esse seguro? Posso cancelar? Qual o custo? Venda casada ocorre quando a contratação de um produto é condicionada indevidamente à compra de outro, mas nem toda oferta conjunta é automaticamente irregular. O importante é saber se existe liberdade real de escolha e se o custo foi explicado. Leia antes de assinar. Quando a tela for pequena, peça o contrato em formato legível. Não aceite a frase "é só uma formalidade". Formalidades financeiras criam obrigações. Uma assinatura eletrônica tem valor. Um reconhecimento facial pode confirmar uma operação. A biometria transforma seu rosto em confirmação. Isso aumenta a segurança, mas exige cuidado com o momento em que você olha para a câmera. Não faça reconhecimento facial enquanto alguém desconhecido orienta por chamada. Você pode acreditar que está atualizando o cadastro e, na realidade, estar autorizando acesso ou operação. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Agora chegamos ao ponto mais importante desta conversa. A nova regra não é apenas sobre fazer uma identidade. Ela revela uma mudança maior. O benefício está deixando de ser protegido apenas por papel e senha. A identidade biométrica passa a ocupar o centro da relação entre cidadão e sistema. Nos bastidores, imagine várias engrenagens. Uma base possui seu CPF, outra possui sua biometria, outra possui o histórico de contribuições, outra registra o benefício, outra registra empréstimos, outra possui contatos. Quando você solicita algo, o sistema tenta conectar essas informações. Se tudo coincide, a operação pode avançar rapidamente. Se existe divergência, a engrenagem trava. O sistema não sente que você trabalhou 40 anos. Não conhece o esforço que fez para criar filhos. Não sabe que o nome foi digitado errado por um funcionário em 1987. Ele identifica a diferença. É nesse ponto que o aposentado desorganizado perde força. Não necessariamente perde o direito, mas perde tempo. E tempo pode custar dinheiro. Uma revisão atrasada pode significar meses recebendo menos. Uma pensão atrasada pode deixar uma família sem renda. Um benefício por incapacidade parado pode atingir alguém sem condições de trabalhar. Ninguém vai avisar você sobre isso com a clareza necessária. As informações existem em portarias, páginas oficiais e sistemas, mas chegam fragmentadas. Uma notícia fala da biometria, outra fala da prova de vida, outra fala do consignado, outra fala da SIM. O aposentado precisa juntar as peças. Quando as peças são reunidas, a imagem fica clara. A prova de vida usa cruzamento de dados. O consignado exige desbloqueio com biometria. A concessão, manutenção e renovação caminham para uma confirmação biométrica mais ampla. A SEIN tende a se tornar o documento central. A conta gov.br funciona como porta de entrada. O meu INSS concentra consultas e pedidos. Essa é a engrenagem silenciosa. O sistema observa consistência, não observa riqueza ou pobreza apenas. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Uma pessoa com benefício de 1.700 e outra com benefício próximo ao teto podem enfrentar o mesmo bloqueio de acesso se a identidade não for confirmada. O teto dos benefícios do INSS foi reajustado para R$ 8.465,55 em 2026, após correção de 3,9% para benefícios acima do salário mínimo. Mas receber um valor maior não elimina risco de fraude, desconto ou erro cadastral. Na verdade, valores maiores podem atrair ofertas mais agressivas. Um aposentado com margem disponível pode receber várias ligações por dia. Ele começa a achar normal. Essa normalidade cria terreno para o golpe. Em algum momento, uma ligação falsa parece igual às verdadeiras. A proteção mais forte é reduzir o contato comercial. Bloqueie números. Cadastre-se em serviços oficiais de bloqueio de telemarketing quando aplicável. Não converse sobre dados com quem liga. Procure a instituição por canais conhecidos. Outra proteção é revisar autorizações. Aplicativos podem ter acesso a informações e contas.
Celulares antigos podem permanecer conectados. E-mails podem estar abertos em computadores de terceiros. Troque senhas comprometidas. Ative verificação em 2 etapas quando possível. Mas não transforme a segurança em algo tão complicado que você mesmo não consiga acessar. Uma senha impossível anotada em um papel ao lado do celular não protege. Crie um método que você consiga manter. E tenha um plano de emergência. Esse plano pode incluir uma pessoa de confiança que saiba onde estão documentos, quais bancos você utiliza e como localizar contratos sem necessariamente possuir todas as senhas. Em caso de internação, incapacidade ou falecimento, a família precisa encontrar informações. Milhares de famílias passam meses procurando contas, seguros, empréstimos e investimentos porque ninguém deixou organização. Dinheiro esquecido não protege ninguém. Informação organizada também faz parte do patrimônio. Mantenha uma pasta com documentos do INSS, cartas de concessão, extratos importantes, contratos de empréstimo, apólices e dados básicos dos bancos. Não inclua senhas expostas. A pasta serve para mostrar onde procurar. Revise beneficiários de seguros e previdência privada. Verifique se nomes e CPF estão corretos. Um ex-cônjuge pode continuar indicado. Um filho pode estar com documento errado. A pessoa acredita que tudo será automático, mas a família enfrenta exigências. Isso não é automático. Muitos direitos precisam ser solicitados. Pensão por morte, revisão, valores não recebidos, seguros, restituições e outros pedidos dependem de ação. A maioria das pessoas acha que não se qualifica e deixa dinheiro para trás. Quando um aposentado morre, o pagamento não deve continuar sendo movimentado normalmente pela família. Existem procedimentos legais. Usar cartão e senha do falecido pode criar problemas. A família deve comunicar e buscar orientação sobre pensão, inventário e valores residuais. Da mesma forma, aposentado que se casa novamente ou passa a viver em união estável precisa compreender efeitos patrimoniais. Regime de bens, herança e pensão podem afetar filhos e companheiro. A falta de conversa cria conflito depois. Proteção patrimonial não começa quando surge uma briga. Começa enquanto todos estão vivos e capazes de decidir. Um testamento pode ser útil em alguns casos. Uma doação pode ser adequada em outros. Mas transferir todos os bens em vida sem proteção pode deixar o idoso dependente de terceiros. Eu já vi pessoas entregarem a casa para um filho acreditando que teriam cuidado. Depois, o relacionamento mudou. O imóvel foi usado como garantia, vendido ou envolvido em dívida. Amor familiar não substitui planejamento jurídico. Nunca assine procuração ampla sem entender. Uma procuração pode permitir venda, movimentação e contratação. Pergunte quais poderes são necessários e por quanto tempo. Quando a finalidade terminar, avalie a revogação. Também não assine documento em branco. Não entregue cartão e senha para quem promete resolver benefício. Não pague taxa de liberação por Pix. Órgãos públicos possuem canais e guias oficiais. Golpistas preferem transferências rápidas para contas de terceiros. O medo financeiro silencioso nasce da sensação de que o sistema é grande demais. A pessoa olha para aplicativos, leis, bancos e normas e conclui que não conseguirá se proteger. Essa conclusão interessa a quem quer tirar vantagem dela. Você não precisa conhecer todas as leis. Precisa criar hábitos de verificação, consultar extrato, guardar documento, não compartilhar senha, confirmar canais, comparar valores, pedir contrato, registrar protocolo, procurar ajuda antes de assinar. Essas ações parecem pequenas, mas interrompem a engrenagem da fraude. O golpista depende de pressa. O desconto indevido depende de silêncio. O contrato ruim depende de falta de comparação. O erro cadastral depende de anos sem consulta. A maior revelação é esta: a nova regra não afeta somente quem ainda vai pedir aposentadoria. Ela afeta a forma como todos devem pensar sobre o próprio benefício. Mesmo quem recebe normalmente precisa tratar identidade, biometria e acesso digital como parte do patrimônio. Seu rosto, seu CPF, sua senha e seu cadastro agora abrem portas para dinheiro. Isso merece o mesmo cuidado que você teria com escritura de imóvel ou cartão bancário. A carteira de identidade nacional não deve ser vista apenas como um plástico novo.
Ela reúne o CPF como número de identificação e tende a ocupar posição central na validação biométrica dos benefícios. Quem puder emitir com tranquilidade antes dos prazos, reduz a chance de enfrentar correria. Quem está dispensado temporariamente por idade, saúde, deficiência, residência no exterior ou local de difícil acesso, deve buscar informação oficial sobre a comprovação necessária. Dispensa não significa abandono. Significa que existe tratamento específico. Não pague intermediário que promete cadastrar biometria no INSS por telefone. A biometria vem de bases e documentos oficiais. Quando houver procedimento no Meu INSS, faça pelo aplicativo ou site oficial. Em dúvida, use a Central 135. Não clique em link recebido por mensagem. Golpistas criam páginas quase idênticas. O endereço pode ter uma letra diferente. O símbolo do governo pode estar copiado. Digite você mesmo ou use o aplicativo instalado por loja oficial. Verifique o nome do desenvolvedor do aplicativo. Existem aplicativos falsos que usam palavras como benefício, previdência, consulta e aposentado. O fato de aparecer em uma propaganda não significa que pertence ao governo. Propaganda paga compra posição na tela, não compra legitimidade. Muitos idosos clicam no primeiro resultado. Prefira endereços terminados em gov.br para serviços do governo. Quando alguém disser que existe dinheiro esquecido, restituição ou revisão, não forneça dados antes de verificar. A promessa de receber é tão perigosa quanto a ameaça de perder. O medo abre uma porta. A ganância abre outra. Golpistas sabem que aposentados enfrentaram descontos indevidos. Por isso, passam a oferecer falsa devolução. Dizem que representam o INSS, um escritório ou uma associação. Pedem uma taxa para liberar restituição. A vítima, já prejudicada, é roubada pela segunda vez. Uma restituição legítima não exige que você mande dinheiro antecipado para uma conta pessoal. Quando houver procedimento oficial, siga o canal divulgado pelo órgão. Desconfie de quem sabe o valor do benefício e usa isso como prova de autoridade. Dados podem ter vazado. Se o seu benefício sofreu desconto que você não reconhece, não aceite apenas a explicação da entidade. Registre contestação. Consulte o extrato. Guarde protocolo. Acompanhe a resposta. Se necessário, procure PROCON, Defensoria Pública, advogado ou outro canal competente. Este conteúdo é educativo e não substitui orientação financeira, jurídica, previdenciária ou contábil profissional. Cada caso possui detalhes próprios. O objetivo aqui é dar consciência para você fazer perguntas melhores e evitar decisões no escuro. Não permita que o medo paralise você. A regra existe, os sistemas estão mudando e a biometria está ganhando importância. Mas ainda existe tempo para organizar documentos, corrigir dados e proteger acessos. Comece pelo simples. Veja se controla sua conta JovBR. Consulte o Meu INSS. Confira a prova de vida. Leia o extrato de pagamento. Verifique empréstimos. Confirme seus documentos. Anote o que precisa ser corrigido. Não tente resolver tudo no mesmo dia. A proteção financeira é construída em etapas. Hoje você consulta. Amanhã separa documentos. Depois, agenda atendimento. Em seguida, corrige um dado. O importante é não continuar ignorando. Converse com familiares. Explique que seu benefício não é uma reserva disponível para empréstimos constantes. Defina limites. Diga que não fará operação por telefone. Crie uma palavra de segurança para pedidos urgentes de dinheiro. O golpe do falso familiar usa voz, foto e mensagem. Com inteligência artificial, criminosos podem imitar pessoas. Uma palavra combinada ou uma pergunta que somente a família conhece ajuda a confirmar identidade. Mesmo assim, desligue e ligue para o número habitual. Proteja também o chip do celular. Se alguém assumir seu número, pode tentar recuperar contas. Use senha no aparelho. Evite deixar mensagens com códigos aparecendo na tela bloqueada. Em caso de roubo, comunique imediatamente ao banco e à operadora. Limites de Pix devem estar adequados à sua rotina. Não mantenha limite de 30 mil reais se normalmente transfere 300 reais. Limite alto facilita perda grande. Quando precisar fazer operação maior, solicite aumento com antecedência e reduza depois.
Mantenha parte das economias separada da conta movimentada diariamente. Isso não impede toda fraude, mas reduz exposição. Uma conta usada para cartão e Pix não precisa concentrar todo o patrimônio. Entenda a proteção do Fundo Garantidor de Créditos quando distribuir aplicações bancárias, observando os limites e instituições cobertas. Não coloque todo o dinheiro em um produto apenas porque o gerente disse que era seguro. Segurança depende do emissor, do produto, da liquidez e da garantia. Aposentados precisam de reserva com acesso fácil para emergências. Colocar tudo em investimento com carência pode obrigar a tomar empréstimo para pagar remédio. Rentabilidade sem liquidez pode virar armadilha. Ao mesmo tempo, deixar grandes valores parados em conta corrente reduz o poder de compra com o tempo. Inflação é uma perda silenciosa. O saldo continua igual, mas compra menos. Proteção financeira exige equilíbrio entre segurança, acesso e rendimento. Não busque promessa de ganho alto sem risco. Quando alguém oferece retorno muito acima do mercado e diz que é garantido, o risco está sendo escondido. Pirâmides costumam usar confiança familiar. Um conhecido recebe no começo e convence outros. A pessoa pensa: meu cunhado recebeu, então é seguro. Mas esquemas fraudulentos pagam os primeiros justamente para atrair os próximos. Aposentados são alvo porque podem ter rescisão, herança, venda de imóvel ou economia acumulada. Nunca invista o dinheiro da casa ou da saúde em produto que não entende. Se não consegue explicar de onde vem o rendimento, não coloque seu patrimônio. Não tenha vergonha de dizer que não entendeu. O especialista sério aceita perguntas. O golpista cria pressa e humilha quem duvida. Ele diz que a oportunidade é somente para pessoas inteligentes. Isso mexe com o orgulho. Proteção exige humildade para esperar. A mesma regra vale para imóveis. Não venda casa porque alguém diz que o dinheiro aplicado renderá mais. Moradia possui valor financeiro e emocional. Uma decisão dessas deve considerar aluguel, saúde, família, herança e segurança. Não use a aposentadoria como garantia emocional para sustentar todos. Quem trabalhou a vida inteira também tem direito à tranquilidade. O sistema já retira poder de compra pela inflação, impostos, juros e tarifas. Não entregue o restante por culpa. Aposentados não precisam viver com medo dos bancos ou do governo. Precisam entender que instituições seguem mecanismos. O banco protege, mas vende. A Receita fiscaliza, mas também cruza dados para preencher declarações. O INSS paga direitos, mas depende de registros e procedimentos. O inimigo não é uma pessoa escondida atrás de uma mesa. O inimigo é a falta de informação diante de uma engrenagem que funciona, sem explicar cada passo. Uma pendência cadastral não tem emoção. Um algoritmo não sabe que você está doente. Um prazo não sabe que seu filho mora longe. Por isso, quem se prepara reduz a dependência da sorte. O trabalhador comum costuma fazer tudo certo. Paga conta, cria filhos, contribui e evita dívida. Mesmo assim, sente que o dinheiro desaparece. Isso acontece porque fazer tudo certo não basta quando ninguém ensina a verificar o sistema. O aposentado que recebe R$ 2.500 e perde R$ 100 por mês em produtos desnecessários, perde 4% da renda. Em 10 anos, sem considerar reajustes, são R$ 12.000. O valor parece pequeno no mês e enorme no tempo. O aposentado que escolhe uma regra de aposentadoria R$ 400 pior perde R$ 4.800 por ano. Em 15 anos, são R$ 72.000 em valores nominais. Uma decisão tomada em poucos minutos acompanha a pessoa pelo resto da vida. O aposentado que empresta R$ 15.000 para um familiar e nunca recebe pode precisar de consignado para cobrir uma emergência. A perda inicial cria juros. Os juros reduzem a renda. A renda menor impede formar reserva. A falta de reserva cria novo empréstimo. Assim nasce o ciclo. Interromper o ciclo exige olhar para o futuro. Pergunte como uma decisão de hoje afetará você aos 75, aos 80 e aos 85 anos. A renda precisa durar mais do que o entusiasmo de uma compra. A nova regra da biometria deve ser vista nesse horizonte. Não espere precisar de revisão, pensão ou atendimento urgente. Confirme sua identidade enquanto está tranquilo, lúcido e com documentos disponíveis. O sistema está construindo uma porta mais segura. Mas você precisa possuir a chave. Essa chave é formada por biometria válida, documentos coerentes,
conta sob seu controle e dados atualizados. Quando uma dessas partes falta, surge dependência. Você depende de um filho para a senha, depende de um correspondente para aplicativo, depende de alguém para reconhecer seu rosto. Dependência excessiva aumenta risco. Autonomia não significa fazer tudo sozinho. Significa entender o suficiente para saber quem está ajudando e o que está sendo feito. Peça que explique em cada tela. Não permita que alguém pegue seu celular e faça tudo longe de você. Veja quais autorizações foram dadas. Pergunte qual protocolo foi gerado. Depois do atendimento, confira se não ficou nenhum aplicativo de acesso remoto instalado. Golpistas usam programas legítimos de suporte para controlar aparelhos. Se alguém pediu para instalar, procure orientação técnica de confiança. Revise permissões do celular. Alguns aplicativos acessam mensagens, câmera e contatos sem necessidade. Instale somente o essencial. Atualize o sistema quando possível. Cuidado com aparelhos muito antigos que não recebem atualizações. Eles podem ter falhas de segurança. Se não puder trocar, evite concentrar todas as operações importantes nele e procure orientação. Não descarte celular sem apagar dados. Fotos de documentos, senhas e conversas podem permanecer. Faça a restauração de fábrica e remova cartões e chips. Documentos físicos também merecem cuidado. Não envie foto de RG e CPF para qualquer pessoa. Uma cópia pode ser usada para abrir contas, tentar empréstimos ou aplicar golpes. Quando precisar enviar, confirme o destinatário e a finalidade. Em alguns casos, pode ser útil escrever sobre a cópia a finalidade e a data, sem cobrir informações necessárias. Isso dificulta a reutilização indevida. Consulte periodicamente o registrato do Banco Central para conhecer contas, relacionamentos e operações registradas em seu nome, conforme os relatórios disponíveis. Uma conta que você não reconhece merece investigação. Também acompanhe seu CPF em serviços confiáveis. Mas cuidado com empresas que usam o medo para vender assinatura. Algumas consultas oficiais são gratuitas. Não pague antes de entender o serviço. A proteção não precisa custar caro. Grande parte depende de hábito. Golpes sofisticados ainda podem ocorrer, mas você reduz o risco ao criar barreiras. Uma barreira é nunca decidir durante uma ligação. Outra é limitar movimentações. Outra é conferir extrato. Outra é manter documentos atualizados. Outra é não compartilhar senha. Nenhuma barreira é perfeita. Juntas, elas tornam a fraude mais difícil. Criminosos preferem vítimas com portas abertas. Quando encontram resistência, muitas vezes procuram outro alvo. Não se culpe caso já tenha sido vítima. Vergonha favorece o criminoso. Procure o banco, registre boletim quando cabível, guarde provas e busque orientação. Quanto mais rápido agir, maior pode ser a chance de bloquear operações. Avise familiares para impedir novos golpes. Criminosos podem tentar novamente, fingindo recuperar o dinheiro perdido. Essa é a fraude da falsa solução. O aposentado recebe ligação de alguém dizendo ser advogado ou funcionário do banco. A pessoa afirma que localizou o valor e precisa de uma taxa. A vítima perde novamente. Recuperação legítima exige verificação e contrato claro. Não pague promessa de prioridade no INSS. Canais oficiais seguem procedimentos. Um profissional pode organizar documentos e representar você, mas não pode garantir furar fila ilegalmente. Desconfie de quem diz ter contato interno. Muitas fraudes usam essa frase para justificar pagamento em dinheiro. Direitos previdenciários não devem depender de propina ou segredo. A melhor defesa é a clareza. Você deve saber qual serviço foi pedido, qual valor foi pago e qual resultado é possível. Tudo por escrito. Estamos chegando ao ponto em que você precisa tomar uma decisão simples. Continuar recebendo e presumir que está tudo certo ou transformar o benefício em algo que você acompanha ativamente. A primeira escolha parece confortável. A segunda dá trabalho. Mas a segunda protege. O sistema não foi desenhado para explicar cada risco individual. Ele publica regras gerais. Bancos enviam contratos. Aplicativos mostram mensagens. A responsabilidade de juntar tudo recai sobre você. Isso pode parecer injusto, principalmente depois de uma vida de trabalho.
Mas consciência muda sua posição. Você deixa de ser apenas alguém que recebe e passa a ser alguém que fiscaliza o próprio benefício. Não aceite o valor líquido sem entender. Não aceite a senha controlada por terceiro. Não aceite documento divergente. Não aceite pressão para contratar. Não aceite ligação como prova. Você não precisa discutir com ninguém. Apenas pare, confira e registre. A calma é uma ferramenta financeira. Quem tem calma lê. Quem lê, compara. Quem compara, percebe custo. Quem percebe custo pode dizer não. O medo usado corretamente vira atenção. Usado em excesso vira paralisia. Eu quero que você termine esta conversa atento, não apavorado. A nova regra existe. A biometria está ganhando espaço. Assim, terá importância crescente. O consignado já exige validação para desbloqueio. A prova de vida utiliza cruzamento de dados. Tudo aponta para um sistema mais digital. Esse sistema pode reduzir fraude, mas também exige preparo das pessoas que possuem dificuldade tecnológica. Famílias precisam ajudar sem tomar controle. Órgãos precisam oferecer alternativas. Beneficiários precisam organizar acesso. Quem tem mais de 80 anos ou enfrenta impossibilidade de deslocamento pode estar dentro das dispensas temporárias previstas mediante comprovação. Não aceite que alguém diga que todos serão obrigados a enfrentar uma fila imediatamente. Consulte a regra específica para seu caso. Ao mesmo tempo, não use a existência de dispensa como motivo para abandonar os documentos. A dispensa pode ser temporária e ligada a determinada condição. Mantenha provas médicas e cadastrais quando forem necessárias. Se você cuida de um idoso, não espere uma emergência. Organize representação legal quando cabível. Use procuração eletrônica ou outros meios adequados. Não esconda informações do beneficiário. Respeito também protege. Um idoso que é excluído das decisões fica mais vulnerável. Explique com palavras simples. Mostre extratos. Pergunte antes de contratar. Quando existe perda de capacidade, procure orientação jurídica sobre curatela, tomada de decisão apoiada ou instrumentos adequados. Não improvise usando senha. Movimentar dinheiro de outra pessoa sem autorização formal pode gerar conflitos familiares e problemas legais, mesmo quando a intenção era ajudar. A melhor época para planejar é antes da doença. A melhor época para corrigir cadastro é antes do pedido. A melhor época para contestar desconto é no primeiro mês. A melhor época para proteger a senha é antes do golpe. Ainda dá tempo. Essa é a mensagem principal. Você não precisa resolver o passado inteiro agora. Precisa interromper a desatenção. Depois deste vídeo, abra seu extrato. Veja se reconhece tudo. Confira sua conta GovBR. Pergunte quem sabe sua senha. Veja se seu documento possui biometria. Confirme seu telefone e e-mail. Se encontrar algo errado, não entre em pânico. Registre. Procure canal oficial. Guarde protocolo. Busque ajuda profissional quando necessário. Não aceite cobrança para desbloquear benefício por Pix. Não aceite reconhecimento facial em ligação. Não aceite contrato sem valor total. Não aceite pressão. Seu benefício representa décadas da sua vida. Cada pagamento contém trabalho, contribuição e renúncia. Trate esse dinheiro com respeito. O sistema financeiro favorece quem entende as regras. Não porque exista uma conspiração, mas porque informação reduz custo. Quem compara paga menos juros. Quem consulta encontra erro. Quem guarda documento prova direito. Quem acompanha contesta cedo. A traição silenciosa acontece quando você acredita que alguém fará isso por você. O banco não revisará espontaneamente todas as suas escolhas para dizer que você poderia pagar menos. O INSS não corrigirá toda falha antiga sem pedido. A Receita não conhece automaticamente a explicação de cada entrada. Isso não é automático. Você precisa solicitar, precisa perguntar, precisa guardar, precisa acompanhar. Essa postura não transforma você em especialista. Transforma você em proprietário da própria vida financeira. Quando receber a aposentadoria no próximo mês, não olhe apenas o saldo. Olhe a história por trás do saldo. Veja o bruto. Veja descontos. Veja empréstimos. Veja se existe mudança.
Uma diferença de $15 merece explicação. Pode ser legítima, mas você só saberá se olhar. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos, principalmente com quem recebe aposentadoria, pensão ou está perto de pedir um benefício. Uma informação enviada no momento certo pode impedir anos de prejuízo silencioso. Não termine esta conversa com medo de perder. Termine com decisão de proteger. O sistema pode ser complexo, mas os primeiros passos são simples. Documento correto. Biometria organizada. Acesso sob controle. Extrato conferido. Contrato compreendido. Protocolo guardado. Aquilo que você construiu merece cuidado. Sua aposentadoria não é favor. É resultado de uma vida. E nenhuma regra nova deve encontrar você despreparado. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de pessoas e que quase ninguém está observando.